Você trouxe sua Bíblia hoje? Segura comigo, vamos fazer uma declaração de fé. Amém? Você vai dizer isso com todo o seu coração, amém? Diga assim comigo, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Se você crê, diga eu creio. Eu creio com você também. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25. E olha para cá. Antes de eu dizer o versículo e o que nós vamos ministrar hoje, eu quero fazer uma introdução. Gênesis 25, você abre, deixa marcadinho aí. Você está lá comigo? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Amém? Facinho de achar, né? O primeiro, abriu, já está em Gênesis. Queridos, na semana passada, nós estávamos em Foz do Iguaçu, na convenção nacional da nossa igreja, da nossa denominação. E o tema foi muito interessante. O tema foi resgatando valores para avançar. Diga comigo, resgatando valores para avançar. Amém. E houveram várias ministrações lá, em especial de um pastor equatoriano que faz parte da Aliança Batista Mundial. E foi uma grande bênção. Nós somos muito abençoados. E essa parte de resgatar valores, né, ficou ecoando muito no meu coração. Na primeira noite, eles colocaram uma mini orquestra assim. Nós cantamos os hinos do cantor cristão. Foi uma experiência muito linda. E a ministração da palavra falou muito aos nossos corações. E eu gostaria, já que essa é a proposta, né, para os pastores, nós queremos dividir esse tema com a nossa igreja. Amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje será o quê? Resgatando valores para avançar. A minha abordagem não será a abordagem do pastor que ministrou, porque é uma palavra direcionada para pastores, mas eu adaptei esse tema dentro de uma mensagem que vai abençoar, eu creio, todos nós. Amém? Então, Gênesis 25, a partir do verso 27, vá lá comigo. Gênesis 25, verso 27, diz assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozido vermelho, pois estou esmorecido ou desfalecendo. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, do que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos ler essa última frase juntos? Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Pai, muito obrigada pela sua palavra. Ela é vida para nós. Ela é o pão que nos alimenta, Senhor. A sua palavra é tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, papai, nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor fale e nos abençoe, como o Senhor já tem feito nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala sobre o direito de primogenitura, agora eu preciso explicar esse contexto. Isaque era o neto de Abraão. Deus chamou Abraão, tirou Abraão de Ur dos Caldeus, e em Abraão fez uma promessa de que a descendência dele seria numerosa pelas nações, e essa descendência representaria o povo de Deus na terra. Isaque é o filho de Jacó, que é
Isaac é o filho de Abraão e Jacó é o filho de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó são considerados os patriarcas de Israel. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Os meninos nasceram gêmeos, tanto Esaú quanto Jacó, mas Esaú saiu primeiro e Jacó depois. Então, o primogênito seria Esaú. Não há menção na Bíblia com valor espiritual da primogenitura antes desse episódio. Tanto a lei das primícias, como a especificação dos primogênitos para sacrifício de animais e tal, vem depois com Moisés. Até esse momento, a primogenitura tinha um valor cultural. Diga comigo, um valor cultural. Amém? Um valor cultural. E, na verdade, quando Rebeca estava grávida, Deus já tinha avisado para Rebeca que o menor governaria sobre o maior. O mais novo governaria sobre o maior. Então, seria, de fato, Jacó que governaria sobre Esaú. Deus havia dito isso antes mesmo de Jacó e Esaú fazerem esse acordo. A questão é que Esaú, ele desprezou a sua primogenitura, que consistia em quê? Em um direito que ele teria uma porção dobrada dos bens da família, e ele era o responsável, após a partida do seu pai, ele era o responsável, o líder daquele clã. Então, ele teria mais benefícios, junto com mais responsabilidades também, mas ele teria a porção dobrada dos bens e seria o representante. Como Esaú está chegando com fome, ele não se apega a isso, mesmo sendo neto de Abraão. Mesmo entendendo a promessa de Deus a Abraão, mesmo entendendo que, como primogênito, a partir da visão cultural, volto a dizer, não era um perfil espiritual, mas tudo que Esaú compreendia de Deus até esse momento era estritamente cultural, ele não tinha experiência com Deus, então Deus se vale da cultura. Inclusive, eu quero até abrir um parêntese aqui. O apóstolo Paulo diz o seguinte: aqueles que conhecem a lei, pela lei são julgados. Mas aqueles que não conhecem a lei serão julgados pela lei da consciência. Então, se você perguntar, pastora, fulano nunca ouviu falar sobre Jesus, né? Mas o apóstolo Paulo também diz que a lei de Deus foi gravada no coração dos homens para que, ainda que tateando, pudesse encontrá-lo. Se não me falha a memória, Romanos capítulo 1. Então, todo ser humano, embora não tenha uma experiência genuína com Deus, ele tem a lei de Deus gravada no seu coração através da lei da consciência. Então, tudo que Esaú conhecia de Deus era apenas cultural e o que ouviu do seu pai e do seu avô. Esaú abre mão disso. Jacó, então, recebe aquele direito de primogenitura que para Jacó tinha o mesmo valor cultural. Jacó não tinha experiência com Deus o suficiente para entender o que Deus queria fazer a partir dele. Jacó, ele se aproveita de um modo cultural do que ele ganharia a partir do direito de seu primogênito. E aqui está selado o acordo. E você veja que quando o pai abençoa o mais novo, nem as lágrimas de Esaú moveram o coração de Deus. Por quê? Abra comigo agora em Hebreus 12, verso 16. Vamos ver como foi que as Escrituras registram, né? Observam essa questão de Esaú. E vocês vão entender já já onde eu quero chegar, mas eu preciso primeiro colocar um fundamento aqui no que nós estamos falando. Né? Então, Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 16, que diz assim. Peraí. 12. Diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, quando eu falo numa posição cultural, com resultados e benefícios culturais, eu estou falando de valores. Diga comigo, valores. Havia um valor naquela família. E um valor ligado a quê? A primogenitura. Vocês estão comigo?
Embora não houvesse ainda Deus falado sobre alguma lei a respeito disso, mas havia o quê? Um valor cultural, um valor familiar que dizia a respeito à primogenitura. E esse valor foi o quê? Desprezado por Esaú. E aqui, irmãos, propriamente começamos a nossa mensagem. Quando nós falamos sobre valores de igreja, antes de chegarmos lá, vamos começar de uma maneira mais prática. Quais são ou quais deveriam ser os valores de uma família? Valor, diga comigo, é um conjunto de características que apontam para a origem e propósito de alguma coisa. Então, qual que é o valor de uma família? Características que apontam para o propósito de uma família. Valor sempre aponta para trás, nunca para frente. Valor é aquilo que existe por causa de um propósito. Então, quando eu pergunto quais são os valores de uma família? Proteção, cuidado, respeito mútuo, multiplicação, não é assim? Amor. Valores de uma família estão atrelados ao seu propósito, à sua origem. Vocês estão comigo até aqui? Dessa mesma forma acontece com a igreja, o corpo espiritual de Cristo na terra. A igreja tem valores, mas não são valores agora culturais. Estes nós chamamos de usos e costumes, que podem ser mudados de região para região, de tempos em tempos. Mas a igreja, corpo de Cristo na terra, corpo espiritual de Cristo na terra, tem valores espirituais que se aplicam desde o momento que ela foi fundada até o dia que a porta da graça se fechar. Quem está comigo? E é sobre esses valores espirituais que não podem ser desprezados. É muito bom que a gente traga à mente, traga à memória quais são eles, porque essa é a única forma de nós avançarmos. Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, está escrito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e dá uma série de características de como a igreja se comportava, e me refiro à igreja primitiva, e no final ele diz, e então acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Então, se nós queremos que Deus acrescente, né, na manancial aqueles que serão salvos, nós precisamos conhecer os valores da igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando do corpo espiritual de Cristo na terra. Pastor, o que é a igreja? Igreja é, num sentido mais prático, seria a Assembleia dos Santos. É uma reunião de comunhão daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus e estão dentro de um pastoreio. Então, nós temos a igreja, corpo de Cristo na terra, e temos a igreja local, que é um pedacinho dessa igreja atemporal, dessa igreja global, que é o corpo de Cristo em todos os tempos e em todas as nações da terra. Amém? Então, Deus se preocupa com valores. Abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas, no capítulo 15. Nós temos aqui a menção da parábola da dracma perdida. Apenas Lucas retrata isso. E é interessante porque faz parte do modo como Jesus está mostrando que o reino dos céus funciona. A gente vai ler aí, a partir do verso 1, né? Diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E vale considerar que essa frase de Jesus está sendo irônica, entre aspas, porque ele está falando para pessoas que se viam justas. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, aquilo já está falando sobre valor. Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la,
e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Né? E aqui vai vindo o filho pródigo, que você já conhece a história, que é maior. Mas Deus, Ele se importa com coisas perdidas, com coisas extraviadas. E quando estamos falando de fundamento, isso ainda é mais gritante. Por quê? Porque a igreja ela está estabelecida em cima de um fundamento. Vocês sabem qual fundamento é esse? Qual fundamento a igreja de Jesus Cristo está estabelecida? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse fundamento que Jesus reúne em si, todas essas características, nunca vai mudar. E a igreja de Jesus Cristo, ela não tem a opção de não estar sobre esses fundamentos. Ela só é igreja se estiver em cima desses fundamentos. Consegue entender? Não existe opção. Não, eu sou uma igreja fora do fundamento. Não existe. A partir do momento que eu estou fora do fundamento, eu deixei de ser igreja. Vocês estão comigo? Então, Deus, Ele trabalha com valores. Deus busca coisas que se perdem. Para Deus, isso tem valor. E quando nós falamos da igreja, nós precisamos compreender os 3 principais valores da igreja de Jesus Cristo na terra. Não é a igreja paganizada, não é a igreja ideológica, mas a igreja de Jesus Cristo na terra. Não é a igreja que eu imagino que é a igreja de Jesus Cristo nos 4 cantos da terra. E o primeiro valor, queridos, que é um valor intrínseco à igreja, é a vivência em amor. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, verso 34. João capítulo 13, verso 34. Para aqueles que estão pregando ou desejam pregar ou estão iniciando aí no ministério da palavra, essa mensagem que eu estou pregando é uma mensagem expositiva. O que é uma mensagem expositiva? Eu pego um texto da palavra, eu exponho esse texto e eu discorro exatamente o que o texto está dizendo. Amém? Expondo. Então, você está comigo lá, João capítulo 13, verso 34, diz assim, leia comigo. Novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. E eu vou explicar já isso. Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento vos dou. Como assim? Jesus vem trazer um novo mandamento? Não foi a Moisés que havia sido entregue os mandamentos? Jesus está querendo polemizar, trazendo um mandamento acima dos mandamentos de Moisés? Não. Esse é o mesmo mandamento de Moisés, com um adendo. Ele não está dizendo, na lei de Moisés diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ele faz um adendo nessa lei. Ele diz, não é só como a ti mesmo, é como eu vos amei. Compreende o que eu estou falando? Embora ele diga um novo mandamento vos dou, ele não está dando na prática um novo mandamento. Ele só está agora trazendo de modo prático como os discípulos deveriam agir. Amem uns aos outros, agora como eu vos amei. Porque, irmãos, eu posso não me amar. E se eu não me amar, eu não amo alguém. Mas em Jesus, mesmo que eu não me ame, eu posso amar alguém. Porque eu tenho que amar como Ele me amou. Quem está compreendendo? Diga amém. Amém? Então, esse é um valor fundamental da igreja. Isso não muda. Isso não passa de uma geração e na outra é diferente. Não é só amar, mas é amar de que jeito? Como Jesus nos amou. E como foi que Jesus nos amou, igreja? Morrendo na cruz por nós. E Ele fez isso em qual contexto? Quando nós ainda éramos pecadores. Não é só nos amar quando estamos aqui de mãos erguidas o adorando. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e não tínhamos nada para oferecer.
Então, uma igreja que não anda em amor, não está em cima do principal fundamento, valor. E quando eu falo de amor, eu estou falando de quê? 1 Coríntios capítulo 13, vá comigo lá, e vamos descrever qual é esse valor fundamental da igreja. O primeiro dos demais. 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim. Vamos ler a partir do verso 12, capítulo 12, verso 29. Porventura são todos apóstolos? Isso é uma pergunta retórica, qualquer resposta? Não. São todos profetas? Qual é a resposta? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-na todas? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo está dizendo, embora não seja todo mundo fazendo tudo isso, não se acomode, procure com zelo esses dons. Vocês estão comigo? Aí ele diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. Ou seja, é excelente apóstolos, mestres, profetas, é excelente operadores de milagres, é excelente falar em línguas, é excelente interpretar, é excelente tudo isso. Mas Paulo diz, eu vou mostrar agora algo que é ainda mais excelente do que isso aqui. E ele vai ler a partir do verso 1 do capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, idiomas humanos e uma linguagem espiritual, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Pastor, o que significa isso? Serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Se André sozinho ficar batendo nos pratos da bateria, vocês vão entender o que esse texto quer dizer. Batendo num bronze, um símbolo que retine. Ou como um sino. Diga comigo, só barulho. Diga de novo, só barulho. Diga de novo, só barulho. Então, o amor, ele é substancial. Ele não é só barulho. Quem está comigo? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei, sabe como o quê? Como um símbolo barulhento. Eu serei como um sino que fica batendo pam, pam, pam. Mas não tem fruto, não tem valor, não tem prática. Tem o quê? Só barulho. E ele está aqui falando de língua dos homens e língua dos anjos, porque ele está pegando dois conhecimentos. O conhecimento humano, de coisas naturais, e o conhecimento espiritual. Ele está dizendo, não adianta eu conhecer as coisas do Espírito e conhecer as coisas dos homens, porque se eu não tiver amor, eu serei só barulho, falando seja das coisas do reino de Deus, seja das coisas do reino dos homens. Vocês estão comigo, manancial? Então, se eu não tiver amor, ainda que eu detenha conhecimento humano, ainda que eu detenha conhecimento divino, eu serei como um símbolo barulhento. Mas não tem substância, só barulho. Aí ele segue a partir aqui do verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, e aqui eu quero pontuar isso aqui, a ponto de transportar montes, nada serei. Essa fala de Paulo, ela é muito interessante. Quando ele diz, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ele está falando sobre uma habilidade de falar pelo Espírito. Olha que coisa profunda e ao mesmo tempo perigosa. Ou seja, Deus pode me usar, Mateus, para profetizar. Isso é edificar a tua vida, salvar teu casamento, curar teus filhos, te prosperar. Mas se eu não tiver amor, isso não vale nada. Ou seja, até mesmo andar e fazer as coisas do Espírito sem amor não é nada. E aí ele continua dizendo, ainda que eu tenha tamanha fé. Gente, fé é uma bênção, mas a maneira como fé é pregada, na maioria das vezes, é muito perigoso. Porque é quase um mérito. Então, eu tenho muita fé
então eu consegui isso. Eu tenho pouca fé e eu não consegui isso. Irmãos, nem tudo é uma questão de fé no tocante a receber coisas de Deus. E agora eu quero explicar esse versículo. Quando a Bíblia diz, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, Paulo está se referindo a um momento em especial de Jesus com os 12. Qual foi esse momento? Quem lembra? O momento em que Jesus falou sobre a parábola do grão de mostarda. Ele está se referindo a esse momento. Quando Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho do quê? De um grão de mostarda, falarão aos montes e eles se movimentarão. Agora vamos fazer uma aplicação dessa palavra de Jesus e vamos contextualizar em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu pego um grão de mostarda e uma montanha, não há relação nisso. Aqui não é uma relação de tamanho. Aqui é uma relação, irmãos, prática do que a fé promove, do que a fé produz. Jesus está dizendo, ainda que eu tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e a própria Bíblia que explica, ela mesma diz que se o grão não morrer, não dá fruto. Então, se eu pego esse grãozinho de mostarda e eu coloco na terra, como é comum em Israel, um solo pedregoso e pequenos montes, uma pedrinha alta assim, desse tamanho. Mas você concorda comigo que uma pedrinha alta assim, desse tamanho aqui, para um grão de mostarda, dá uma diferença gigante? Mas esse grãozinho de mostarda, quando ele desce, ele vai criando força. As raízes dele vão criando força. E daqui a pouco aquela pedra enorme está aqui. Mas as raízes, elas vão quebrando, eclodindo no solo. De modo que aquela pedra, que era o grãozinho de mostarda, era insignificante. Por causa das raízes, aquele montinho vai começando a se afastar. E o pé de mostarda vai crescendo e se torna um dos maiores. Você está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia não está mandando você parar na frente do Everest e dizer, saia. O contexto aqui é outro. É a profundidade da palavra no solo do seu coração. A minha proporção para o Monte Everest é a mesma proporção do grão de mostarda para o tipo de monte que Jesus se refere. Estão comigo, igreja? Mas ainda que isso acontecesse comigo, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Pastora, e eu posso ser alguém de fé e alguém sem amor? Sim. Sim, pode. Sim, pode. Existem leis espirituais, queridos, que estão além da nossa compreensão. E fé é uma delas. Lei da atração e outras coisas são tentativas, são subterfúgios de tentar se aproximar de uma lei espiritual. Mas existem leis espirituais. Embora a Bíblia diz que a fé opera pelo amor, isso não é uma regra. Isso seria a fé cristã deve operar pelo amor. Mas existem vários tipos de fé que operam sem amor. Você está comigo? Então, ainda que a minha fé fosse do tamanho desse grão de mostarda e eu removesse esses montes, se eu não tiver amor, eu posso ter conquistado coisas que eu queria, eu posso alcançar lugares que eu objetivei durante toda a minha vida, mas para Deus eu continuo sendo o quê? Nada. Estão comigo? Prossiga, por gentileza. Diz assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pastora, então assim, mesmo que existem pessoas que podem distribuir todos os seus bens e não ser por amor? Sim. Com vários objetivos. Talvez para se livrar de uma culpa. Talvez para querer ser notado. Talvez para fazer as pazes com as suas emoções. Talvez na tentativa de ser um mestre ou uma figura mundial. Com objetivos próprios? Pode sim. Doar tudo, ficar sem nada. Mas se eu não tiver amor, para Deus isso não vale de nada. Mas, pastor, a Bíblia está dizendo, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado pelos outros. Quem pode morrer por alguém sem ser por amor? Tem gente que morre. Embora seja muito cultural nós dizermos assim, só Jesus morreu na cruz por mim, de fato, por você. Mas uma pessoa com um emocional desequilibrado, ela pode morrer e dizer, estou morrendo por você. Mas com vários outros objetivos. Esses dias eu fui num salão
E eu estava ouvindo uma história, o cabeleireiro conversando, e os outros dois lá, e eu lá na minha, só tomando parte, né, ouvindo. Não tinha o que fazer. E aí ele falou assim, fulana, se matou. Aí eu, meu Deus, misericórdia, Senhor, tem piedade dessa família. Aí o outro dizia, mas ela tem um filho pequeno, como ela fez isso? Aí o outro lá fazendo o cabelo da outra mulher. Ah, mas ela fez isso porque o marido ou o namorado, sei lá, traiu ela. E ela deixou uma carta dizendo, você vai morrer com essa culpa. Me matei por sua causa. E eu, valei-me Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, alguém pode dizer que morreu por você? Pode, nem por isso tem mérito algum. Você está comigo, igreja? Então, Paulo está pegando situações micro e situações macro e está dizendo, sem amor, isso não serve de nada. Está comigo? Inclusive questões espirituais. Agora ele vai dizer o que é o amor. Aperta o cinto, respira fundo e não saia correndo. O amor é paciente. Eita glória. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Eita glória. Não se ufana e não se ensoberbece. Vixe. Não se conduz inconvenientemente. Vixe. Não procura os seus próprios interesses. Espera aí, meu filho, deixa eu botar o celular aqui. Deixa o ventilador aí. Pelo menos não derreto. Deixa eu só botar o celular aqui. Vamos lá. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, ou seja, não é rude. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eita glória! O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Ninguém vai chegar lá no céu profetizando para Malaquias. Havendo línguas, também desaparecerão, porque Paulo disse, hoje em parte nós vemos, mas chegará o momento que veremos tudo como ele é, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Se nós estaremos na perfeita presença de Deus, não haverá necessidade de profecia. Aí ele diz o seguinte, ele falou exatamente isso, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte, que é a nossa dimensão, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, isso aqui é uma referência a alguém sem amor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti. Diga comigo, desisti. Diga de novo, desisti. Diga de novo, desisti. Mais uma vez, diga, desistir. Do quê? Das coisas próprias de menino. E quais são as coisas próprias de menino? Linhas anteriores. Sentir como menino, agir como menino, falar como menino. Estão comigo, gente? Então, mas não é? Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então, veremos a face a face. Deixa eu explicar esse texto para você. Os espelhos de antigamente não eram como os espelhos de hoje. Amém? Embora alguns espelhos são terríveis, né? Eu lembro, lá em casa tem um espelho que fica no banheiro do meu esposo, que é um espelho que emagrece. Todas as vezes que eu vou na frente dele, eu me sinto ótima. Já o espelho do quarto das meninas é um horror, né? Então, naquela época, os espelhos não eram como hoje. Então, Paulo diz assim, nós estamos vendo agora como por um espelho, ou seja, eu vejo o meu reflexo meio distorcido. Mas está chegando o momento que eu vou ver o meu reflexo face a face. Sabe o que significa? Não importa como você se veja agora, você está vendo por um espelho fosco, distorcido. Mas está chegando o momento que você vai se ver como você é, se menino ou se homem. Diga amém. Amém. Vamos seguir. Então, o primeiro valor é o quê?
O amor. Qual é o primeiro valor da igreja? O amor. Qual é o primeiro valor da igreja? O amor. Segundo valor da igreja? Fé. Diga comigo, fé. Diga de novo, fé. Mas não aquela fé que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13. Mas a fé que opera pelo amor, que ele mesmo escreveu aos Romanos. Fé, abra sua Bíblia em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Inclusive, se você quiser entender o que é fé, não escolha um versículo de Hebreus 11. Leia ele todo. Né? Porque, não, pela fé, Sara gerou Isaac. Esse é um detalhe. Mas o resto do versículo diz quantos anos, de que forma, o tanto que ela esperou. Né? Então, fé não é um pedaço de Hebreus 11, é todo Hebreus 11. Hebreus 11, eu falei o que, gente? 6. Diz assim, de fato, sem fé o quê? É impossível. Sem fé o quê? Sem fé o quê? E será que você e eu vamos achar uma possibilidade? Não. A Bíblia está dizendo que é o quê? Impossível. E se a Bíblia diz que é impossível, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você se importa em estar agradando ao Senhor, você precisa avaliar a sua fé. Amém? Se você se importa em estar agradando ao Senhor, você precisa avaliar a sua fé. Porque sem fé é o quê? Impossível. É o quê? Impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? É impossível. Não tem como agradar a Deus sem fé. Agora, primeiro você tem que saber o que é fé, para saber qual é a fé que Deus se agrada. Por exemplo, Paulo escreveu e ele disse o seguinte: aquele que não cuida dos seus. Paulo não, Pedro. Principalmente dos da sua casa. É pior que o infiel e negou a fé. Vou repetir. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, é pior que o infiel. Diga comigo, pior que o infiel. Diga de novo, pior que o infiel. Quem que é pior que o infiel? Aquele que não cuida dos seus. E principalmente de quem? Dos da sua própria casa. É pior que o infiel. E negou a fé. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos seguir aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário ou opcional? É necessário ou opcional? Que aquele que se aproxima de Deus creia que o quê? Que Ele existe. E se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Traduzindo, troca de expectativas. Eu deixo de ter expectativas humanas e eu passo a ter expectativas divinas, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e não só isso, que Ele é galardoador, recompensador. Uma vida de fé necessariamente é uma vida que acredita piamente que Deus é a recompensa final. Amém? Diga comigo, uma vida de fé verdadeira e genuína é aquela fé que acredita que Deus é a recompensa final. Amém? Deus é a recompensa final. Coloca a mão no nome da pessoa que está ao seu lado. Diga, Deus é a recompensa final. Não confunda as coisas. Deus é a recompensa final. Inclusive, o apóstolo Paulo escreveu: se esperamos nele apenas nessa vida, ou seja, se eu espero que Deus me recompense apenas nessa vida, Paulo diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem são os mais miseráveis de todos os homens? Aqueles que acreditam que Deus só vai galardoar nessa vida. Está comigo? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem são essas pessoas? Aquelas que acreditam que Deus só vai galardoar nessa vida. Estão comigo? Então, fé. Fé é um valor da igreja. Se fé é um valor da igreja, pastor, o que é fé? Hebreus 11:1, abra comigo. Esse versículo você tem que ter decorado, irmão. Decorado. Ora, a fé é. A fé não será, nem foi. A fé é
o firme fundamento. Fé é o quê? Um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem ou não podem ser vistas. Traduz, pastora, a fé é um lugar onde eu estou seguro, sabendo que eu já posso, por ela, provar coisas que eu só vou receber amanhã. Está comigo, irmão? Por isso está escrito que pela fé os antigos alcançaram testemunho, porque de longe eles acenaram para as promessas que hoje eu e você herdamos em Jesus. Se fé fosse só receber, os antigos da fé não estariam aqui na galeria da fé, porque eles não receberam, eles esperaram. Está comigo? Então fé não é só receber, é uma postura contra a própria esperança muitas vezes. Amém? Agora vá para Hebreus 11, 4. Não, vamos para o verso 8. Fala dos patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, fé é o quê? Obediência. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Então, fé é o quê? Obediência. A quem? A quem o chamou. Amém? A fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Por que que Abraão é o pai da fé? Porque ele obedece de imediato, ele tem um fundamento firme, mas ele ainda nem sabe para onde ele vai chegar, mas ele sabe que ele vai chegar. Entende o que eu estou falando? Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Diga, eita glória! Imagina, bora arrumar as malas, graças, para onde, não sei. Né? Abraão saiu sem saber para onde iria. Né? Pela fé ele fez isso. Então a fé tem uma atitude. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, quando ele estava lá em Canaã. Habitando de tendas em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. A cidade que nós vamos morar todos juntos. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. O que é milagre de maternidade? Poder para ser mãe. O que é milagre de maternidade? Poder para ser mãe. O que é milagre de maternidade? Poder para ser mãe. Isso acontece também pela fé. Pela fé Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, que é Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como as que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Então, fé é um negócio que vai com a gente até e só até a morte. Porque depois da morte não há necessidade de fé. Amém? Porque nós já o veremos como ele é. Não há mais necessidade de fé. Fé é um negócio que vai até a morte. Por isso Paulo diz, combati o bom, completei a minha e guardei a minha. Pronto. A fé vai contigo até onde, querido? Até a morte. Ser fiel até a morte, te darei o quê? Coroa da vida. Então, fé, vocês estudam aí em Hebreus 11, vocês vão entender o que é fé. Mas deixa eu ler só esse texto aqui. Morreram na fé sem ter obtido as promessas. Diga comigo, sem ter obtido as promessas. Uma pregação desanimada sobre fé. Porque é de uma fé que morreu sem ter obtido as promessas. Compreende o que eu estou falando? Sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe. E saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, porque eles estão mortos e não se lembram. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Deus não se envergonha de quem morre crendo. Eu vou dizer de novo. Deus não se envergonha de quem morre crendo. Deus não se envergonha de quem morre crendo. Tem coisas que você não vai viver, mas a sua geração vai usufruir.
Tem coisas que você não vai experimentar, mas você vai lançar o fundamento que a sua linhagem vai erguer. Então, Deus não tem vergonha de quem morre crendo, porque quem morre crendo tem uma semente na eternidade. Está vendo além do tempo, já está vendo com o olhar de Deus. Está comigo, irmão? Então, o segundo valor é o quê? Fé. E a fé de Hebreus 11. E o primeiro valor foi o quê? O amor. O amor de onde? 1 Coríntios capítulo 13. E agora o terceiro e último valor da igreja, unidade. Diga comigo, unidade. Unidade, diga mais uma vez, unidade. A unidade nos mostra como um corpo é, no corpo que Deus derrama a sua bênção. Lá no Salmo 133, verso 1, está escrito o quê? Como que Deus se sente? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união. Isso para Deus é como? É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Parece não ter sentido, porque ele está falando de união, mas está falando de uma barba em cima dos que estão unidos. Quem concorda? Ao quão bom e quão suave é, Mateus, que os irmãos estejam em união. É como um óleo que desce sobre a barba que está sobre os que estão unidos. Está comigo? Unidade ligada ao princípio de autoridade e submissão. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali onde há união, debaixo de uma barba cujo óleo desce, ali o Senhor ordena a bênção. É a vida para sempre. Posso traduzir? Unidos aqui, unidos lá. Desunidos aqui, nem lá chegaremos. Amém. Unidos aqui, unidos lá. Desunidos aqui, nem lá chegaremos. A Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia e a 7ª Ele abomina. Quem sabe qual é a 7ª? Deveriam saber. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Percebe o valor para Deus da unidade? 6 coisas Deus odeia, o que já seria muito ruim. Mas a 7ª, Ele abomina. Abomina. E qual que é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, o terceiro valor da igreja é a unidade. Agora sim, abra comigo para finalizar Atos capítulo 2, verso 42. Diga glória a Deus. Amém. Atos 2, a partir do verso 42, vamos ler juntos, não importa qual seja a sua versão, leia, apenas respeitando vírgula, ponto, para a gente não sair a ladeira abaixo. Amém? Obrigada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na doutrina e na comunhão. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam como unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Diga comigo, unidade. Diga de novo, unidade. Diga de novo, unidade. João 17, abra comigo, por favor. E esse é o nosso último texto. João 17. É a oração sacerdotal. Um outro texto excelente para você conhecer os valores do reino, os valores da igreja, é João 17, porque é a oração sacerdotal de Jesus antes de ser crucificado. Então, é um texto riquíssimo, mas não dá para a gente ler ele todo, porque ele é grande. João 17, mas vamos ler aqui a partir do verso 21. Aliás, vamos ler pelo 20 para a gente ficar feliz.
Não rogo somente por estes. Estes quem? Os discípulos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Onde estão esses? Onde estão esses? Diga, Jesus orou por mim. Irmão, não é qualquer oração não, irmão. Não é qualquer oração minha boca não. Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Agora foi por quê, irmão? Para a gente ganhar na loteria. Vamos ver qual foi a oração? A fim de que todos sejam... Cadê o glória? Ele orou por nós para sermos um. Põe a mão no nome da pessoa do seu lado, olhe para ele e diga, ele orou por nós para sermos um. Amém? Diga, deixa a loteria para lá. Amém? Todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, quando é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando a igreja estiver fazendo milagres ou quando a igreja estiver unida? Unida. Unida. É a unidade que denuncia a obra da redenção. Embora os milagres tenham o seu lugar, porque eles testificam, mas o anúncio é a unidade. Ele orou por nós, para que sejamos um. Então vamos resgatar esses valores, manancial. Quais são eles? Amor. Qual que é amor? O amor das músicas lá, da sofrência? Não. O amor de onde? De 1 Coríntios 13. Amém? A fé. A fé de onde? Da teologia da prosperidade? Não. Aquela fé daqueles que morrem crendo, mas não abrem mão de crer. E a unidade, não os interesses, não os partidos, mas a unidade. A igreja de Cristo está firmada sobre esses pilares. E ninguém seja louco de tocar neles. Você está